código secreto do planeta Terra. Texte se eu te dissesse que o planeta Terra possui um código oculto, um padrão invisível que conecta civilizações antigas, desastres naturais e até eventos históricos? Parece loucura, mas ao redor do mundo, existem estruturas misteriosas alinhadas de uma forma que desafia a lógica, o padrão. As pirâmides do Egito, Machu Picchu, Stonehenge e até a Ilha de Páscoa. Todas essas construções estão posicionadas sobre pontos estratégicos de uma suposta grade energética que cobre o nosso planeta. Mas isso não é tudo. Cientistas e pesquisadores começaram a perceber que algumas dessas interseções coincidem com locais de grande atividade sísmica, tempestades magnéticas e até fenômenos inexplicáveis, como o Triângulo das Bermudas. Seria possível que essas linhas invisíveis carregam uma força que influencia o destino da humanidade? E mais, como civilizações separadas por oceanos e milhares de anos de diferença poderiam ter conhecimento sobre essa rede? Seria apenas uma coincidência? Ou a prova de que existe um mistério muito maior que ainda não compreendemos? Hoje vamos mergulhar no enigma da grade energética da Terra e explorar as evidências que sugerem que o nosso planeta pode não ser exatamente como imaginamos. Prepare-se para uma jornada que pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. A teoria da grade energética da Terra. Desde os tempos antigos, monumentos misteriosos foram erguidos em locais estratégicos do planeta. Mas e se esses lugares não foram escolhidos por acaso? A teoria da grade energética da Terra sugere que nosso planeta é atravessado por linhas invisíveis de energia que conectam civilizações antigas, fenômenos naturais e eventos inexplicáveis. O conceito surgiu quando arqueólogos notaram que monumentos como as pirâmides do Egito, Stonehenge e Machu Picchu estão surpreendentemente alinhados. Segundo essa teoria, a Terra possui um campo energético geométrico que influencia tanto eventos naturais quanto a construção de templos e cidades sagradas. Entre os pontos mais enigmáticos desse mapa oculto, destacam-se o Triângulo das Bermudas, conhecido por desaparecimentos misteriosos, e a Ilha de Páscoa, lar das enigmáticas estátuas Moai. Mas a grande questão é: como civilizações separadas por milhares de anos e oceanos conseguiram construir monumentos nesses mesmos locais? Seria possível que povos antigos tinham um conhecimento que perdemos? E mais, será que essa grade energética ainda influencia nosso mundo hoje? Ao observar os locais onde algumas das construções mais icônicas da humanidade foram erguidas, percebemos um padrão curioso. Veja alguns exemplos impressionantes. As pirâmides do Egito alinhadas com extrema precisão aos pontos cardeais e localizadas exatamente sobre uma dessas linhas de energia. Stonehenge, na Inglaterra, uma estrutura que até hoje intriga os pesquisadores e que também se encaixa nesse alinhamento. Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas, situada em um ponto exato da grade energética. A Ilha de Páscoa, famosa por suas estátuas gigantes, está conectada a outros locais místicos ao redor do mundo. O que essas civilizações tinham em comum? Como povos sem contato entre si conseguiram construir seus monumentos seguindo padrões tão precisos? Alguns pesquisadores sugerem que os antigos possuíam um conhecimento avançado sobre o magnetismo terrestre, algo que se perdeu ao longo dos séculos. Outras hipóteses apontam para uma influência externa, talvez até de uma civilização anterior à nossa, que deixou um legado oculto para os povos que vieram depois. Mas as coincidências não param por aí. E se essa rede energética não estivesse ligada apenas à construção de monumentos, mas também aos grandes desastres da história? Pesquisadores começaram a notar um padrão inquietante. Terremotos, erupções vulcânicas e até eventos extremos como tempestades solares parecem ocorrer com maior frequência em regiões que coincidem com as interseções dessa grade invisível. A teoria sugere que esses pontos de energia podem influenciar o equilíbrio geológico e atmosférico da Terra de maneiras que ainda não compreendemos. Mas será apenas coincidência ou existe uma conexão real entre essa malha invisível e os eventos mais destrutivos do planeta? Veja alguns exemplos que desafiam a lógica. O Triângulo das Bermudas, uma das regiões mais enigmáticas do mundo,
onde navios e aviões desapareceram sem explicação, está posicionado em um ponto estratégico dessa rede. O Círculo de Fogo do Pacífico, a região com a maior atividade sísmica e vulcânica do planeta, coincide com diversas interseções dessa grade. Quase 90% dos terremotos do mundo e 75% dos vulcões ativos estão dentro dessa zona. Chernobyl, palco do maior desastre nuclear da história, e até Hiroshima e Nagasaki, alvos das bombas atômicas, também se alinham a esse padrão. Mas por que locais marcados por catástrofes tão devastadoras estariam conectados a essa rede? Alguns teóricos acreditam que essa malha energética pode atuar como um campo de força invisível, onde fluxos de energia da Terra interagem de maneira imprevisível. Outros sugerem que certos experimentos científicos, testes nucleares ou até eventos cósmicos poderiam ativar ou desequilibrar esses pontos. Se essa teoria for verdadeira, então talvez os desastres naturais não sejam tão aleatórios quanto imaginamos. Poderia existir um código oculto governando os eventos do nosso planeta? É claro que essa teoria gera debates. Para a ciência tradicional, não há evidências concretas de que exista uma rede energética no planeta influenciando a história. Muitos especialistas afirmam que os alinhamentos entre construções antigas são apenas coincidências e que as catástrofes naturais ocorrem devido a processos geológicos previsíveis, como o movimento das placas tectônicas e a atividade solar. Mas mesmo dentro da ciência, há mistérios que permanecem sem explicação. Por que certos locais do planeta apresentam anomalias eletromagnéticas inexplicáveis? Alguns pontos dessa rede, como o Triângulo das Bermudas e o Mar do Diabo no Japão, registram fenômenos estranhos, incluindo falhas em instrumentos de navegação e relatos de distorções no tempo. Como civilizações antigas possuíam conhecimentos astronômicos e geográficos tão avançados, sem a tecnologia moderna? O alinhamento preciso de templos e monumentos com constelações e eventos astronômicos continua sendo um enigma. Seria possível que a Terra realmente possua um campo energético que interage com a civilização humana? Algumas teorias sugerem que certas regiões do planeta emitem frequências que afetam o comportamento humano, inspirando desde visões espirituais até avanços arquitetônicos. Pesquisadores independentes continuam estudando essa hipótese, buscando padrões e correlações que desafiam nosso entendimento atual. Embora muitos rejeitem a ideia de uma grade energética, há quem acredite que esses pontos de força sejam mais do que meras coincidências. Afinal, quanto mais exploramos nosso planeta, mais percebemos o quanto ainda não sabemos sobre ele. Seria possível acessar essa energia? Agora vem a parte mais intrigante. E se essa rede energética não fosse apenas um fenômeno natural, mas algo que pudesse ser utilizado? Muitas culturas antigas acreditavam que certos locais possuíam propriedades especiais, pontos onde a energia da Terra poderia ser canalizada para cura, meditação ou até avanços tecnológicos. Alguns textos ancestrais mencionam vórtices de energia, regiões onde o fluxo energético do planeta seria mais intenso, permitindo experiências espirituais profundas ou até mesmo fenômenos inexplicáveis. A ideia de que certos lugares possuem uma influência espiritual ou energética não é nova. Alguns dos pontos mais conhecidos incluem Monte Shasta, Califórnia, considerado um dos lugares mais espirituais do mundo, onde muitas pessoas relatam experiências de iluminação e avistamentos misteriosos. Sedona, Arizona, famosa por seus vórtices energéticos onde a própria paisagem parece carregar uma força que influencia o bem-estar e a percepção das pessoas. Os Himalaias, regiões onde monges e espiritualistas relatam vivências extraordinárias de conexão com o divino, muitas vezes acompanhadas de fenômenos como luzes misteriosas e sensações de levitação. E se as civilizações antigas realmente construíram seus monumentos nesses locais, justamente para aproveitar essa energia? Seria possível que esses povos dominassem técnicas para amplificar e utilizar essas forças ocultas? A grande questão é: será que podemos acessar essa energia hoje? Muitos acreditam que sim. Meditação.
Práticas ancestrais e até mesmo o simples ato de estar em determinados lugares poderiam sintonizar nossa mente e corpo com esse campo invisível. Se essa rede energética existe, talvez ela seja uma chave para mistérios muito maiores do que imaginamos. Coincidência ou plano oculto? A teoria da grade energética da Terra pode parecer algo saído de um livro de ficção, mas levanta perguntas que continuam sem resposta. Por que civilizações antigas construíram seus monumentos nos mesmos pontos estratégicos? Será que há um padrão oculto por trás dos eventos históricos e naturais? Existe uma energia invisível que influencia a humanidade de maneiras que ainda não compreendemos? No fim, a escolha é sua. Acreditar que tudo isso é apenas uma série de coincidências, ou abrir sua mente para a possibilidade de que há algo muito maior e desconhecido guiando a história do nosso planeta.